Olá, pessoal. Eu sou a Amanda e os componentes do meu grupo são o Daniel Félix, a Gabriela Nascimento e a Marlene Raimundo. O nosso trabalho teve como base de estudo entender o método utilizado para o gerenciamento da disciplina estágio na FATEC Franco da Rocha. A seguir, vamos apresentar uma agenda que contempla tudo o que vamos falar sobre o trabalho e tudo o que se enquadra no desenvolvimento do mesmo. Esse projeto busca entender o processo utilizado pela coordenadora da FATEC Franco da Rocha para receber, assinar e validar as documentações necessárias para a matrícula na disciplina estágio do curso de Gestão da Tecnologia da Informação. O estudo tem por objetivo analisar o processo atual, com ênfase no controle da documentação até a sua validação final. O estudo tem como objetivo geral entender as etapas que envolvem a entrega, preenchimento e validação das documentações para a matrícula na disciplina e o cumprimento das horas obrigatórias da mesma. Os objetivos específicos são: levantamento dos dados para a formalização do estágio disciplinar, compreender e detalhar sobre a entrega e validação das documentações referentes ao estágio, e através das informações obtidas, a partir de pesquisas bibliográficas e entrevistas com a coordenadora, trazer discussões sobre o assunto, apresentando propostas de implementação de possíveis melhorias, e esboçar a modelagem de processo automatizado. A partir do estudo realizado, foi possível perceber que a coleta e o armazenamento das informações são realizados de forma manual, através de planilhas eletrônicas e envio de e-mails. Um dos desafios relacionados a esse método é o de garantir a integridade dos dados, pois o arquivo pode ser corrompido ou ser atualizado constantemente, causando erros na documentação entregue, que leva o aluno e a coordenação a ter o retrabalho de validações. Para o desenvolvimento do nosso projeto, foi realizado um estudo de caso na própria instituição de ensino, junto à coordenadora, onde foi possível identificar o gasto excessivo de tempo e energia através do processo atual, com ênfase nas documentações. Após reunião de levantamento de dados com a coordenadora, revisão da literatura e pesquisas de artigos científicos acadêmicos relacionados ao tema abordado, foi possível pensar em uma solução automatizada de software para implementar ao processo atual como uma melhoria futura. Eu sou Marlene. Para iniciar a revisão da literatura, começo explicando o que é processo. Processo é toda atividade ou comportamento executado por humanos e equipamentos visando atingir um objetivo. Segundo José Ernesto Lima Gonçalves, professor da Fundação Getúlio Vargas, a importância dos processos na gestão vai desde a identificação, definição, aperfeiçoamento, priorização e redefinição da estrutura organizacional. Partindo desse princípio, entendemos que o processo de estágio consolida a aprendizagem. Essa consolidação é fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394, do ano de 1996, em seu artigo 61, inciso 2, que fala sobre a associação entre a teoria e prática mediante estágio supervisionado. Na FATEC Franco da Rocha, o estágio é obrigatório para o curso de Gestão e Tecnologia da Informação. Há uma diferença entre estágio profissional e estágio disciplinar. O profissional pode ser realizado a partir do momento em que o aluno está matriculado, mas não contabiliza a hora para a disciplina. Já o estágio disciplinar, o aluno precisa estar matriculado na matéria e é contabilizado a partir do terceiro semestre. Ao iniciar o processo de estágio, o aluno deverá procurar a coordenação e identificar qual será o tipo de vínculo. Os vínculos podem ser CLT, pessoa jurídica ou cooperado. No caso do aluno já trabalhar na área, ele deve apresentar a carteira de trabalho para comprovar as atividades referentes ao curso. Caso seja uma pessoa jurídica, deve apresentar o contrato social da empresa. E se for uma cooperativa, deve apresentar o contrato de cooperação. Todos esses documentos devem ter concordância com a matéria que é dada no curso. Para cada fase que envolve o processo do estágio disciplinar na FATEC Franco da Rocha, são exigidos algum tipo de documento. O primeiro deles é o termo de aceite de estágio curricular, que deve ser entregue juntamente com um documento que define o tipo de vínculo do estagiário junto à empresa.
Depois de um mês que ele foi contratado, vai ser entregue o relatório mensal das atividades de estágio supervisionado e, ao fim das atividades, será entregue o relatório final das atividades do estágio supervisionado. Por fim, assim que toda essa documentação estiver validada, vai ser entregue o atestado de conclusão do estágio supervisionado, que é o documento final que fará a validação da matéria e dará o direito ao aluno à graduação. Oi, pessoal, sou o Daniel, vou explicar um pouco sobre o nosso modelo de negócio Canvas. Eu vou começar pelo segmento de mercado, que é o nosso público-alvo, que nada mais são do que as empresas contratantes, os coordenadores de estágio e os alunos matriculados na disciplina. No segundo bloco, temos a relação com o cliente, né, o relacionamento, onde todas essas três partes se relacionam via e-mail ou via redes sociais, né, sendo possível também o aluno agendar uma reunião presencial com o coordenador para tirar dúvidas. No bloco de canais, podemos observar que os meios de divulgação são feitos muitas vezes dentro da FATEC, seja presencial ou pelos meios de comunicação interno, né? O estágio em si, ele é divulgado pelas empresas, né, através de anúncios na internet ou até mesmo através de eventos na própria instituição da FATEC. Seguindo para o próximo bloco, né, que no caso é a proposta de valor, a disciplina tem como objetivo garantir que o aluno aplique, né, os conhecimentos adquiridos em aula, dessa forma ajudando no desenvolvimento regional, né. No estágio, nosso principal parceiro, né, são as empresas contratantes, que também é um recurso-chave para o funcionamento da disciplina, né? Fora isso, de recurso-chave são necessários os alunos devidamente matriculados, né, a partir do terceiro semestre, quando é permitido, e uma grande organização, né, na entrega dos documentos, né, tanto por parte do aluno quanto do coordenador, tá bom? As atividades-chave para o funcionamento desse processo são a entrega e envio de documentos, né? A aplicação, e também a aplicação do conhecimento teórico do aluno, né? No estágio no qual ele está. Os custos para todo esse processo são sempre fixos no salário do coordenador da disciplina e na autenticação de documento em cartório por parte do aluno, né? No caso do documento final, ele deve ser autenticado em cartório e isso tem um custo, né? Tem uma taxa. Agora, de fonte de renda, não foi identificado nenhuma fonte de renda para esse processo. Só vou apresentar agora o detalhamento, né, de todo o processo que é o gerenciamento de estágio, tá? Ele se inicia logo quando o aluno se matricula na matéria de estágio supervisionado, tá bom? Assim que o aluno consegue a vaga de emprego ou de estágio, ele comunica a coordenação, para a coordenação gerar, né, o contrato de estágio e ou acordo de cooperação, tá bom? Esses documentos eles têm que ser assinados pela empresa, então eles são enviados para a empresa assinar e carimbar e depois são novamente devolvidos para a coordenação. Assim que a coordenação pega esse documento, ele passa as instruções, né, dos demais documentos a serem entregues e também as respectivas datas, né, que eles podem ser entregues, né. O primeiro deles é o termo de aceite, tá bom? Assim que o aluno preencher o termo de aceite, ele envia para a assinatura da empresa, a empresa assinando envia novamente para o aluno e o aluno envia para a coordenação registrar essa entrega, tá? 30 dias depois dessa primeira entrega, é feito o relatório mensal, tá? Esse relatório mensal, ele deve ser corrigido pela coordenação, ele é enviado para a coordenação fazer o deferimento, né? Ver se ele está dentro das regras avaliativas. Feito o deferimento, ele registra a entrega e aguarda a entrega do próximo relatório, que é aproximadamente aí 30 dias depois do primeiro. Ele tem o mesmo processo de validação, tá, de deferimento. Se caso tiver errado, ele volta para o aluno, né, realizar a correção. Dando tudo certo, a coordenação comunica o aluno de que pode já preencher o atestado de conclusão do estágio. Esse atestado de conclusão, antes de ter a assinatura, né, do superior da empresa, ele tem que ser corrigido também pela coordenação, passa pela crivo deles, né? Assim que tiver tudo ok, a coordenação comunica ao aluno, o aluno solicita a assinatura para o superior. Assim que a empresa devolver com a assinatura, o aluno tem que reconhecer a assinatura do superior em cartório, tá? Para ter autenticidade. Bom, feita essa autenticação, o aluno envia a documentação eletronicamente, como as outras anteriores, né, para a coordenação registra a entrega e aguarda a entrega dos próximos documentos originais, né, no caso, que é feita numa data pré-determinada, né, no final do semestre. Bom, o aluno aguarda essa data, assim que chegar na data, leva os documentos originais para a coordenação registra a entrega e arquiva os documentos. Pessoal, protótipo não funcional. Bom, essa
Essa proposta tem como objetivo automatizar a inserção dos dados dos alunos, né, e gerenciar e centralizar a entrega dos documentos, tá bom? Bom, vamos passar para a primeira tela, que é a tela de login. Essa tela, né, é onde os dois usuários terão acesso, né, tanto o aluno quanto o coordenador, tá bom? Apenas terá só esses dois tipos de usuário. Se caso um desses usuários tiverem esquecido a senha, né, de acesso, não conseguirem mais acessar por algum motivo, né, eles conseguem clicar no link ali, esqueceu a sua senha, né, e sendo redirecionado para o e-mail deles, uma nova página, né, uma tela de recuperação de senha, onde ele pode digitar uma nova e conseguir o acesso de novo, tá? Bom, assim que o usuário, né, acessar a página, fizer o login bem sucedido, ele vai ser direcionado para a tela principal, que vai ser a home do site, tá bom? Essa home, ela é basicamente, né, o upload e download de arquivos, tá bom? Aonde o nosso site ele tem o foco na centralização dos documentos, né, e na organização, tanto que o aluno, o coordenador, caso precisem editar, né, algum arquivo, baixam o arquivo na máquina deles, né, fazem a edição e sobem de novo o documento, né, com as devidas correções, tá bom? Bom, através dessa tela, né, ele tem acesso a outra tela, que é a tela de chat, a próxima aqui que eu vou mostrar, que é onde a gente vai centralizar também as dúvidas do aluno, para não ficar aquela comunicação com ruído, né? Muitas vezes por e-mail, falando o mesmo assunto que está na rede social, ou no canal de comunicação, né? Acaba atrapalhando um pouco, né? Atrapalha o fluxo e a gente acaba perdendo tempo. Então, centralizando em apenas uma plataforma seria muito melhor. Bom, a última tela aqui que temos é a tela de registro de alunos, onde apenas o professor, né, o coordenador do estágio, terá acesso. Nessa tela ele vai ter uma visão geral de todos os alunos, né, que estão matriculados na matéria de estágio supervisionado naquele momento, né, naquele semestre, e ele vai ter o controle da entrega de todos os documentos, né, para saber se o aluno cumpriu com as entregas dentro do prazo, em qual prazo que ele cumpriu, se ainda é possível ele entregar, tá bom? E através dessa tela que o professor vai ter acesso também ao registro de alunos, tá bom? Que é por aí que ele vai criar o usuário que os alunos vão conseguir utilizar na plataforma. Partindo aqui para resultados e discussões, tá bom? Bom, na nossa pesquisa de campo, constatamos que a maioria dos alunos não conheciam, né, o fluxo de validação de horas do estágio supervisionado, né? E muitos não sabiam a diferença entre estágio supervisionado e o estágio profissional. Bom, com isso levado em consideração, através das nossas análises, contrastamos alguns problemas, né, no fluxo atual, né, sendo eles a demora na troca de informações e a forma como os registros estão armazenados, né, podendo ter uma grande perca de dados caso o arquivo, né, que estivesse todo esse controle fosse corrompido. Também foi constatado pontos de melhoria para esse processo, né, suprindo as fraquezas dele. Bom, um deles são a diminuição do número de erros, né, no preenchimento dos documentos, causando menos correções, né, causando menos indas e vindas de documentos, tá bom? No caso aqui também, o armazenamento dos dados, né, essa falta de segurança em relação a esse armazenamento, que seria solucionado através da plataforma do software proposto. Portanto, podemos concluir que através dos estudos e dados levantados, foi possível atingir os objetivos de entendimento do negócio, que nos possibilitou identificar pontos de melhoria que serão atendidos com o software proposto, dando mais agilidade e eficiência ao processo. E aqui as principais referências do nosso trabalho. Obrigado.